Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira. Publicamos essa conversa na virada 2024-2025 e convidamos você a pensar as viradas necessárias no próximo ciclo. A virada do ano é aquele momento que nos dá uma sensação de quebra de continuidade, de janela para começos e recomeços. Eu tenho essa sensação e adoro. Mas o que nos encoraja? Onde vamos buscar combustível para as mudanças necessárias e mais, para as mudanças desejadas? Nem sempre a gente encontra recursos sozinha. E por isso eu acredito demais nessa dinâmica de compartilhar histórias que são tão reais e diversas quanto inspiradoras. Hoje eu apresento, a quem ainda não conhece, a Poliane Costa, que é administradora de formação, empreendedora social, membro da comunidade global Forbes Black, que reúne líderes negros que promovem mudanças significativas nos negócios e na sociedade. Ela que é cofundadora e COO da Embaixadores da Educação e mãe da Helena, de 7 anos. Tudo bem, Poliane? Tudo bem, Sabrina. Antes de qualquer coisa, estou muito feliz de participar aqui do seu podcast. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir aí, compartilhando um pouquinho da minha jornada. Eu que agradeço a disponibilidade. Eu pensei que essa podia ser uma boa conversa para começar 2025 a partir de um evento de grande impacto e repercussão da Embaixadores da Educação, que é o CRI o Impossível. O CRI o Impossível mobiliza estudantes do ensino médio de escolas públicas numa grande aula, provocando interesse, o sentido de vida, de empenho para a construção do que eles desejam. Ou mais, criando desejos que os mobilizem ao esforço para conquistar. Eu enxerguei assim. A gente teve recentemente uma edição em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, com milhares de jovens e transmissão online para todo o Brasil. Mas como é que vocês, Poliane, que criaram e executam, definem o CRI o Impossível? Perfeito. Você definiu muito bem, tá? O que era impossível. Mas aqui do nosso lado a gente fala com muita genuidade que o CRI, o Impossível, ele é a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública. Então, foi uma aula, né, uma experiência pensada por egressas de escolas públicas. Então, nós que fundamos Embaixadores de Educação, né, que é a ONG que realiza o CRI Impossível, nós viemos de escolas públicas, sentimos ausências dentro da escola e a gente cria o CRI Impossível para ser essa chance, né, para impulsionar alunos de escolas públicas em escala, para que a gente possa falar de sonhos, de educação, de empreendedorismo, só que de uma forma disruptiva, para ser de fato a aula mais incrível, mais memorável da vida desses alunos. Bom, certamente esse nome CRI o Impossível tem uma história. Por que vocês definiram assim, batizaram assim essa grande aula? Exato. Bom, tem uma história bem legal por trás desse nome CRI Impossível, que vem primeiro dessa vontade de criar impossíveis. Então, cada um dentro da sua jornada de vida tem algo que sonha, que particularmente é impossível. Então, o CRI Impossível é uma provocação para que a gente possa acessar esses impossíveis de cada um. Então, talvez dentro da minha jornada, o meu impossível foi acessar o ensino superior. Então, eu acessei, consegui criar esse impossível. Então, vem mais de uma provocação para que cada pessoa possa, de alguma forma, se movimentar, né, para a criação dos seus impossíveis, que são diversos, de acordo com cada realidade. Então, o CRI Impossível, ele nasce, inclusive, 2018, foi a primeira edição. Só que ele começa ali o embrião em 2017, quando a Guilhermina, que também é uma das fundadoras, ela foi palestrar no NED, que é o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, e lá encontrou o José Felipe Carneiro, que é fundador também da Val Cervejaria e é um dos maiores empreendedores do Brasil. E o José Felipe Carneiro ouviu essa palestra, Guilhermina, contando sobre a criação do Embaixadores da Educação, e de lá ela compartilha, né, qual que era o nosso sonho grande. Falar para milhares de alunos de escolas públicas
para que eles pudessem, de fato, sonhar. Porque não adianta a gente levar as maiores e melhores oportunidades se a gente não ensina a sonhar. Então, depois ela traz, né? Ela compartilha internamente, a gente senta, discute como que seria esse formato, nasce ali o CRI Impossível. Então, é mais uma provocação para que a gente possa, de fato, criar impossíveis, mas que cada impossível, isso corresponde a uma particularidade do indivíduo. Sabe que sonho é uma palavra que tem aparecido bastante nos últimos episódios aqui do Âncora de Carreira. Quando eu comecei a olhar para o empreendedorismo, uma das primeiras coisas que talvez eu tenha brigado tenha sido com essas frases que trazem o sonho, né? Basta sonhar, sonhe, realize, porque daí eu vi tanta realidade, tantas coisas concretas, difíceis, que eu disse, não, só sonhar não dá. Mas com o passar dos anos, eu também me dei conta de que se não tem o sonho, a gente nem começa, né? Então, a mim impacta o CRI, o impossível, no sentido de que se a gente não almeja alguma coisa, algumas coisas que a gente sequer sonha porque nunca teve contato. Exatamente. Né? E posso contribuir colocar, um pouco mais, apresentar Sabrina? algumas coisas para que possam promover sonhos. Eu vou contribuir um pouquinho mais, Sabrina. Quando a gente funda o Embaixadores em 2013, a gente começa como um coletivo informal, sentados mesmo em praça pública, em parques municipais, para que a gente pudesse sonhar qual seria a sala de aula, a escola dos nossos sonhos, o que esses alunos teriam acesso, quais seriam as metodologias. E a gente cria ali, ainda como um coletivo, um programa que se chamava Embaixadores da Escola. Então, a gente ia nas escolas públicas para que a gente pudesse levar uma formação prática, do jeito que a gente acredita, muito mão na massa para esses alunos. E numa dessas formações, a gente se depara com algo que anos depois, né, ia, de fato, ser a base ali muito enriquecedora do CRI. O que a gente encontra dentro das escolas? A gente é egressas de escolas públicas, então a gente tem muito histórico, né? Sabe tudo o que acontece. A gente já sentou nessas cadeiras. Mas quando a gente estava lá levando o nosso programa, tinha uma dinâmica que era, inclusive, sobre falar de sonhos. E numa dessas dinâmicas, a gente provocando os alunos sobre a questão dos sonhos, um falou assim, mas sonho de dormir e sonhar? E naquele momento, aquilo foi tão, ao mesmo tempo, impactante, tão triste para a gente, que é isso. Se a gente não ensinar a sonhar, eles não sabem o que é isso. A gente só sonha, e essa frase até da Lisiane Lemos, com aquilo que a gente vê. Então, o nosso público, majoritariamente, ele vem de uma realidade mais vulnerável, né, socialmente. Então, muitas das vezes, eles não vão saber o que é sonhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, de fato, é estimular e ensinar a sonhar. Porque se a gente não ensina a sonhar, é muito difícil que a gente cobre que o indivíduo ele se movimente em busca de objetivos. Tá, mas que objetivo é esse que nem sonhar eu consigo sonhar? Então, isso também é a base muito enriquecedora dessa metodologia do CRI. E é interessante como isso perpassa a educação. Eu fiz algumas disciplinas na faculdade de educação e eu me lembro muito de um professor que falava sobre utopia. É porque eu tem a música, utopia, eu sempre, né, essa coisa de utopia como algo irrealizável, e eu muito objetiva, assim, e ele trouxe, foi aí que eu mudei essa ideia e pensei agora em relação a sonho, né, de se não se tem utopia, a gente não coloca um ideal, e daí fica muito aquém. Se a gente fica só no que já existe, só no que a gente tem no nosso entorno, a gente não desenvolve, não avança. Então, as utopias são necessárias no sentido de colocar o ideal e percorrer o caminho possível até o limite daquela idealização, né? Exato. Agora eu contei um pouquinho e trouxe, né, dentro da tua fala, foi aparecendo a história do CRI Impossível, desse nome, do Embaixadores. E a tua jornada, por que este caminho, né? Como é que a Poliane Costa foi parar nesse contexto? Legal demais. E é bacana essa pergunta, porque ela faz a gente fazer uma retrospectiva mesmo, até mesmo da nossa jornada, porque nessa correria de vida, muitas vezes a gente não para, né, Sabrina, pra gente poder refletir e ser grato ainda mais pela jornada. Mas vamos lá.
Talvez, se essa pergunta tivesse sido feita uns anos atrás, certamente eu jamais responderia que eu seria uma empreendedora social, que eu ia ser uma das fundadoras de uma ONG, iria trabalhar com impacto social. Porque não era, há anos atrás, um sonho meu. Então, a vida foi tomando esse rumo, né? E as decisões me trouxeram até aqui. Vamos lá. Eu sou uma mulher negra, eu gosto de enfatizar isso. É muito importante, até mesmo para a representatividade, né, do público, para as pessoas se identificarem. Então, tenho muito orgulho de quem, de fato, né, vem antes de mim, dessa história, que não começou com o meu nascimento, mas de muita bravura dos meus ancestrais. Então, eu sou uma mulher negra, periférica, então eu nasci e fui criada na periferia de Belo Horizonte. E eu venho de uma realidade social bem desafiadora. Então, os meus pais, eles não tiveram acesso à educação. Então, os meus pais, eles moraram, né, no interior de Minas Gerais e tiveram que vir para a capital de Belo Horizonte em busca de trabalho. Então, minha mãe precisou interromper ali o estudo na 4ª série do ensino fundamental. O meu pai, ele nunca esteve dentro de uma escola formal. Então, meu pai, ele já é falecido, mas analfabeto, né, que ele era. Então, os meus avós, também a minha avó, analfabeta, nunca estudou, e o meu avô também tinha ali, ele cessou, assim como a minha mãe, a escola formal. Então, é nesse lugar que eu nasci, né, com esse contexto social. Ainda quando criança, por isso que eu quero contar essa história, que as pessoas vão entender o quão essa base, de onde eu venho, na verdade, é muito determinante. O que eu faço hoje, para mim, tem um cunho muito especial, sabe? De um propósito de vida. Então, eu nasci nesse contexto social extremamente desafiador, sem, né, os meus pais acessarem uma educação formal. E, ao longo dos anos, quando eu estava ali ainda na infância, eu comecei a ajudar os meus pais, sendo catadora de sucata, de papelão, para poder vender, mas numa dinâmica de sobrevivência, para ajudar em casa. Então, passava um tempo, assim, que eu estava um pouco maior, na adolescência, minha mãe já começou a me levar para ajudar ela a ser empregada, né, diarista. Então, naquele momento, Sabrina, quando eu tomo consciência, aquilo ali, para mim, desde criança, eu já era muito sonhadora. E eu costumo falar que eu era uma sonhadora teimosa, porque eu sonhava sonhos que não tinha nada a ver com a minha realidade. Eu nunca tinha visto alguém da minha família, por exemplo, trabalhar em um escritório, eu nunca tinha visto alguém da minha família diferente daquela dinâmica que a gente estava fazendo ali, trabalhando pela sobrevivência nesse corre muito mais complexo, assim, né, em termos sociais. Então, eu comecei nessa teimosia a sonhar, eu queria acessar esses lugares, era isso que brilhava, assim, os meus olhos, de alguma forma esquentava o meu coraçãozinho. Então, quando na infância eu estava ali ajudando meus pais, catando sucata, dando dinheiro, e aí na adolescência já ia para casa, né, de pessoas que tinham uma condição social muito melhor e que pagavam ali a minha mãe para poder limpar, ser diarista, cuidar das coisas, eu já comecei a sentir, Sabrina, um desconforto, que aí eu comecei a ser, de alguma forma, escancarada com a desigualdade social. Porque eu queria estudar, eu queria, sei lá, ter outros acessos, outras oportunidades. Eu era exposta a mundos totalmente diferentes. Era o meu mundo das ausências, né, do mínimo ali, a gente sempre conviveu com o mínimo, e outro mundo que existia, que tinha outras pessoas que tinham outros acessos. E num desses desconfortos, eu lembro que eu vim no ônibus depois de trabalhar ali na faxina com a minha mãe, e eu vim silenciosamente, muito triste, e lágrima escorrendo. E eu cheguei em casa e fiz uma pergunta para minha mãe. É o poder das perguntas, tá, gente? Eu perguntei, mãe, por que a gente vive nessa situação? Por quê, mãe? Eu queria, na verdade, eu acredito, hoje mais madura, esperar uma resposta assim, filha, vai passar, daqui a um tempo tá tudo certo. Não, ela respondeu de uma forma muito criteriosa, assim, Poli, para você viver uma realidade diferente, só estudando, é só pela educação. E mais nada, ela não prolongou. A minha mãe hoje, ela sabe, porque eu já verbalizei isso para ela, mas aquela frase, aquela resposta, para mim foi determinante. Então, existia um caminho, era pela educação. Então, dali em diante, eu falei, se tem esse caminho, é isso aí que eu vou. Então, é pela educação que a gente vai mudar a nossa realidade. Eu vou correr atrás dessa educação que eu ainda não sabia
Que educação era essa? Será que é só escola? É estudar mesmo pra caramba, tirar boas notas? Que educação é essa que transforma? Então, eu comecei, né, escola pública a vida inteira e em 2011 eu conquisto uma bolsa, que foi uma bolsa que interrompeu um ciclo muito lamentável mesmo da minha jornada, né? Eu já era uma improvável ali do meu cenário social, que era um projeto social, inclusive do Sebrae, que é referência em empreendedorismo do nosso país. Era uma bolsa, Sabrina, para a gente poder acessar a educação empreendedora. E quando eu entro nesse projeto social, esse projeto ele também tem uma história muito incrível, que o Sebrae, ele, né, é referência e tem escolas privadas aqui em Belo Horizonte, que o valor para mensalidade ele é alto, né? Então tem que ter um poder aquisitivo para você acessar. E o Sebrae decide abrir esse braço social, que é a mesma metodologia da escola que as pessoas pagam para esse projeto social. Eu acessei, assim como a Guilherme lá dentro, que inclusive a gente se conhece. E quando eu piso dentro dessa escola, eu tenho acesso a uma educação não só empreendedora, mas uma educação de qualidade. Eu nunca tinha acessado uma coisa daquela. Então eu fui buscar uma formação, a princípio, e encontrei uma metodologia de impulsionamento de pessoas. Dentro desse projeto foi a primeira vez que eu ouvi a palavra empreendedorismo e para mim foi muito revolucionário que não era empreender, você abrir uma empresa. Se você quisesse abrir uma empresa, tudo bem, mas era ser empreendedor da sua própria jornada de vida. E a palavra protagonismo, né? Protagonize a sua vida, né? Seja de fato protagonista ali, o líder da sua jornada. E aí, quando eu acesso esse projeto, lá dentro eu conheço, né, os outros fundadores e embaixadores, e a gente sai extremamente impactados com essa jornada, com esse projeto social, com essa metodologia, mas ao mesmo tempo, todos nós dividíamos o mesmo sentimento, que era um sentimento de inconformismo e de incômodo com a realidade. Por que existia uma educação de qualidade? Por que existiam oportunidades que transformam como aquela, só que não é aberta? Então as pessoas não ficam sabendo, os alunos de escolas públicas não ficam sabendo. Então, a partir daquele momento que eu acesso esse projeto social, a minha vida ela toma um rumo totalmente diferente. Dentro desse projeto social, eu posso afirmar que eu aprendi a sonhar. Assim que eu acessei, eu falei, agora eu sei, eu quero acessar, porque lá eu descobri, eu não sabia até então que existia, para você ter ideia, o ensino superior. Uhum. Então, eu falei, eu quero esse ensino superior, você tem esse acesso. Então, eu já saí determinada a fazer uma faculdade. E depois eu descobri também, dentro desse projeto social, que tinha pós, que depois você podia fazer as especializações diversas. Então eu saio dessa jornada extremamente determinada a reescrever, assim, escrever uma história diferente para a minha família, para que eles também possam sonhar. Então eu tenho certeza que foi uma abertura, assim, de uma porta, de janelas escancaradas para que eles pudessem, assim, poxa, existe esse outro caminho. E aí, quando eu saio, a gente começa a reunir ali para discutir o que foi essa experiência, mas ao mesmo tempo como que a gente pode ser parte da solução, né, dessas oportunidades que transformam para nosso território brasileiro, nossa nação inteira. Então, ali nasce um sonho. Dali para frente, foi só para frente, só muito envolvimento social. Porque da onde a gente vem, que cada um tem um contexto social desafiador, isso nos provoca, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem nas mãos de ser parte dessa solução, porque o que a gente está fazendo é impactando uma desigualdade social, impactando, quebrando de fato, interrompendo ciclos de pobrezas, que são ciclos viciosos, intermináveis. O que a gente está fazendo é provocando a construção de uma geração pensante, uma geração que também vai propor soluções para os desafios sociais, porque eles são milhões, inúmeros, né, intermináveis. Mas se a gente tiver todo mundo nessa mesma vibe, essa mesma mentalidade, quantas coisas positivas e quantas melhorias e impacto social a gente pode transformar. Então, a minha jornada ela começa assim. Então, assim que eu saio do projeto, eu acesso o ensino superior, ainda com bolsas, né? Porque eu ainda não tinha essa condição de pagar. E que bom que tem essas oportunidades, que muitas pessoas também não sabem. As pessoas, né, que não têm essa condição, tem também formas de você, né, acessar esses ensinos com bolsas, e enfim. Então, eu acesso e de lá para cá eu começo a entendendo que a minha formação como administradora, como que eu consigo pegar todo esse meu conhecimento, essa minha vontade
de administrar, de empreender, mas para gerar impacto. Então eu faço essa salada aí, hoje eu sou essa administradora, mas ao mesmo tempo eu aplico todas as ferramentas para gerar impacto social. É algo que de fato tem muito a ver com o propósito, uma escolha de vida mesmo, né? O legado que eu gostaria de contribuir e deixar para a sociedade. É uma alegria, assim, te ouvir com esse fôlego em relação à educação, porque às vezes a gente fica, como jornalista, acompanhando décadas de falta de investimento em educação, dá uma canseira, e daí é bom ouvir, assim, quem está puxando pelo caminho viável que encontrou essa motivação nos jovens, dando espaço, mostrando trilhas possíveis, né? Eu venho, na minha família, a minha é a primeira geração que chegou ao ensino superior, me lembro também do sacrifício com que meu pai pagou com descontos e bolsas e correndo atrás das escolas em que eu estudei. E hoje eu digo para minhas filhas, inclusive, desse compromisso social, porque eu ouço muito as histórias e digo para elas, olha, vocês têm um compromisso com a oportunidade de estudo que vocês têm, que pode parecer banal e óbvia, mas não é. Então, existe um compromisso em percorrer bem esse caminho. E aí eu queria apontar algumas coisas que tu trouxeste na tua fala, né? Porque tu falaste do Era uma Improvável, e eu me lembrei de uma palestra do Hermes de Souza falando do acredite nos improváveis, e isso ressoa muito em mim, assim, em qualquer tipo de improvável, né? Quando a gente cai na tentação de seguir padrões e investir em padrões, no óbvio. E do Celso Ataíde, que quando falava da sua realidade, contando a sua história quando ele veio a Porto Alegre, falando também para alunos de escola pública, que ele falava de prestar atenção que eles não são uma população carente, mas uma população potente. E dessa quebra de paradigma, que ele disse, eu queria ser rico, mas ninguém onde eu morava queria ser rico. E ele, inclusive, morou na rua, né? E ainda hoje, ele diz, a gente chega para fazer ativações das empresas na favela e as pessoas dizem, não, a gente ajuda, mas não quer ganhar nada com isso. Ele disse, não, mas tem que querer ganhar com isso. Então, de poder criar desejo, né? Antes da própria realização, precisa ter o desejo desses lugares. É isso que eu vou percebendo dentro da tua fala e anotei aqui o que falaste do poder das perguntas. Mas lá no início, tu repetiu algumas vezes a palavra ausências, né? Ausências que tinham na escola pública, ausências pelas quais tu passaste na vida. Dentro da escola, da educação, que ausências vocês têm tentado suprir com as movimentações de vocês? Perfeito. Uma delas é a questão de oportunidades, sabe? Mas quando a gente fala da escola pública, a gente está falando de mais de 6 milhões, né? O público. E a gente precisa falar de oportunidades em escala. Então, dentro da escola que eu estudava, só eu que fui contemplada com essa bolsa. Ou seja, então, numa escola de 600, uma pessoa foi selecionada para essa oportunidade, que lá na primeira edição eram 200 alunos que foram formados assim, com uma metodologia altamente eficaz. Então, primeiro, essa questão da oportunidade em escala. Então, segundo, essas experiências que, de fato, leva, Sabrina, em consideração não só o indivíduo ali, para a gente entregar um programa de qualidade, mas a jornada dele. Que público que a gente está atendendo? É um público, né? Quem que são essas pessoas? Dentro desse projeto do Sebrae, eles levaram isso muito afinco, que é um público majoritariamente vulnerável. Então, vai vir com questões muito desafiadoras. Então, as pessoas precisam estar preparadas para receber. Então, a escola, muitas das vezes, essa ausência de oportunidade, a estrutura, muitas das vezes, né? Isso já é um desafio estrutural mesmo, né? Das educações, das escolas públicas do nosso país. Mas acho que de tudo, assim, o mais centralizado é a oportunidade. Quando a gente fala oportunidade de educação de qualidade, não é sobre, que às vezes a gente acha assim que é sobre um estudo formal, não, é sobre experiências mesmo, é sobre, de fato, provocar movimento nesses jovens que são para além das paredes da escola, sabe? Então, essas ausências também, elas são muito gritantes dentro da escola. A escola tem também alguns métodos que a gente até brincava lá no início, que a gente queria hackear a escola positivamente, né? Que é, por exemplo, você ser, de fato, visto e valorizado pelas suas notas, né?
sem levar em consideração que cada indivíduo tem ali as suas habilidades, competências, às vezes diversas, né? Então, como que eu posso valorizar aqui essa menina que é extremamente comunicativa, tem essa aqui que não é tão comunicativa, mas tem outras habilidades que são, né, que desenvolvidas, pode influenciar ainda mais dela se tornar essa potência. Então, a escola, ela, né, por ser um modelo mais amplo, mais genérico, tem um padrão a ser seguido. Então, o que a gente tenta ali é ser esse apoio da escola pública, por isso que a gente bate de porta em porta, deixa a gente apoiar essa jornada dos alunos para a gente levar essas metodologias para além das paredes da escola. A gente a gente sabe da importância, né, e a gente jamais estimula que o aluno saia da escola e vai para algum tipo de programa de formação. Não. A gente quer ser, de fato, um colaborador ali com programas que desenvolvem e capacitam, assim, de uma forma extraordinária esses alunos. Então, algumas das ausências seriam essas. E tu falaste da tua compreensão de empreendedorismo para além da abertura de negócio, né? Que é algo que eu fui aprender depois que eu já tinha começado esse podcast. Porque eu comecei esse podcast quando eu abri uma empresa e fui fazendo minhas descobertas e obstáculos. Mas daí chegou um dado momento que eu estava empreendendo e fui implantar um podcast dentro da prefeitura aqui de Porto Alegre. Então eu passava parte de horas do meu dia como servidora pública. E eu disse, como assim eu vou falar de empreendedorismo e sendo servidora pública? E daí levei o assunto para o podcast e a entrevistada disse, então, não, o conceito de empreendedorismo é a capacidade de reunir recursos para entrega de um resultado de maneira diferente. Não é necessariamente abertura de negócio. E diferentes ambientes, organizações e serviço público, inclusive, precisam de empreendedores. Então, me remeteu a isso agora, quando fala dentro da escola pública, a necessidade de empreendedores, empreendedoras. Isso. Ainda mais quando se tem no horizonte atual, no Brasil e no mundo, porque até foi colocado no documento final da reunião do G20 desse ano aqui no Brasil, o risco de apagão docente. Não é uma situação só aqui. Queria te ouvir sobre isso, assim, né? Como é que isso consegue também provocar nesses adolescentes o desejo pela docência, talvez? Bom, o que a gente faz, Sabrina, é apresentar para esses nossos alunos as possibilidades, inclusive, de jornadas profissionais, né? Então, o que está acontecendo hoje é que os jovens, né, eles são muito tentados realmente a serem influenciadores, né, estarem nas redes sociais, e jamais, tá, gente, que isso é algo negativo. A gente está usando, inclusive, muito essas ferramentas, né, para, né, evolução e trabalho mesmo. Então, não é sobre a profissão, mas é ampliar, de fato, a visão deles sobre outras possibilidades. Então, isso foi ao longo dos anos se perdendo. Então, hoje, dentro dos nossos, né, nas nossas comunidades de alunos, quando a gente faz ali pesquisa com eles, de fato, é um sonho essa profissão de docência que não é trazido, né? Então, são poucos que ainda trazem isso. E como que a gente, né, estimula eles a sonharem com essa possibilidade? É trazendo pessoas para compartilharem a jornada, que é o que a gente faz com o CRI Impossível. Então, a gente leva, de fato, né, pessoas com profissões diversas, que são ativistas, empreendedores, empresários, para que eles possam, por meio dessas jornadas, entender. Então, não adianta eu falar, gente... por que não ser docentes, né? Ser professores? A gente precisa. Não, a gente precisa que eles, com os olhos e os ouvidos, escutem, de fato, vejam essa jornada dessas pessoas e, por conta própria, sejam inspirados ali por elas. Então, hoje a gente usa a ferramenta dos nossos programas para a gente estimular, né, profissões também, a gente, né, jogar luz na escola pública, né, da importância dessa jornada, dessa base também. Então, tudo isso a gente usa, a gente faz de forma muito proposital, mas com o objetivo, no final, da gente gerar muitos resultados e ter mais alunos dentro, né, de várias áreas aí da nossa sociedade, não apenas o que hoje, né, a internet, na sua potência, eles estimulam os jovens. Então, os jovens, eles veem ali essa possibilidade de crescer na internet. Então, ok, por que não? Mas, além da internet, temos muitas profissões que são também de muita contribuição para a sociedade. Bom, Pauline Costa, a gente já vai chegando ao final desse episódio do podcast. A gente sempre termina com o que eu chamo aqui de mentoria bibliográfica. Alguma leitura que tu fizeste que gostaria que outras pessoas também acessassem. Perfeito. Eu gostaria de contribuir, na verdade, com 2 indicações que, para mim, foram livros
que eu gostei muito da leitura. Um é um livro mindset, então eu acho que, né, quem não leu, leia, e quem já leu, lê de novo, porque eu já li 2 vezes. Então, ele fala sobre essa mentalidade, não é um livro, né, voltado para o empreendedorismo, mas para a gente, de fato, desmistificar muitas crenças, né? Então, tudo começa dessa mudança de mentalidade. Então, eu acho importante essa leitura, eu super gostei, uma leitura super tranquila de fazer. E tem outra, Sabrina, que eu li, foi ano passado, se eu não me engano, e que eu gosto muito, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro, para mim, ele tem um significado muito legal, e eu li no momento que eu precisava, de fato, ler, porque a gente se cobra muito, né? A gente, ainda mais enquanto mulheres, a gente, enquanto mãe também. Então, era um momento que eu precisava muito ler sobre essa questão dessa coragem de ser imperfeito. Então, isso traz um livro que traz muito sobre os nãos. A gente ainda tem muita dificuldade de falar não. Então, são esses 2 livros que foram leituras muito ricas para mim. E um, inclusive, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito, eu li no momento que eu precisava, né? Então, a gente precisa entender que nós não somos mulheres, trazendo aqui pelo recorte de mulheres, mas homens também, né? Os homens perfeitos ou as mulheres perfeitas. Mas o que a gente pode fazer sendo quem nós somos para que a gente possa construir uma jornada mais leve, né, com menos cobrança e tendo a certeza que a gente está, de fato, entregando o melhor nosso dentro das nossas realidades, das nossas condições e das ferramentas que a gente tem. Poliane Costa, muito obrigada por mais essa conversa, esse momento inspirador. Eu que agradeço, Sabrina. Um abraço a todos. Eu vou seguir aqui acompanhando outras grandes histórias aqui do seu podcast. Gratidão, um prazer falar com você. E a gente também convida para que vocês sigam, né, os trabalhos dos quais a Poliane faz parte, embaixadoresedu.org e também Cria o Impossível, estão também no Instagram e vale a pena conferir e seguir. Você que nos escuta, muito obrigada mais uma vez pelo tempo dedicado, pela atenção dedicada desse mundo tão corrido que a gente tem alguns momentos para refletir, principalmente nessa virada 2024-2025. E já sabe, se curtiu o conteúdo, compartilha. Até o próximo!